Eu não posso deixar de lembrar que na primeira entrevista que fizemos aqui na TVT, da sua participação, indignado e descrevendo tintim por tintim todas as injustiças jurídicas que estavam sendo cometidas contra o presidente Lula e descrevendo na perfeição a personalidade autoritária, extremista do então juiz Sérgio Moro. Eu lhe pergunto, por fim, a maneira como tudo terminou, lhe surpreendeu de alguma maneira? E dois, por mais que a sua avaliação sobre Sérgio Moro fosse correta, não lhe causa perplexidade que tenha terminado desse jeito? Ainda domingo vimos mais um capítulo de como é capacho esse cidadão? O ponto é exatamente esse, Juca. Eu não me impressionei com nenhum aspecto técnico. Como você bem lembra, essa entrevista que data mais ou menos de 5 anos atrás, então Sérgio Moro no seu apogeu, no seu ápice de prestígio, e nós colocamos muito, muito claramente que esses processos judiciais eram nulos, porque eram processos sem juiz. E o VAR, para usar uma terminologia esportiva, o VAR do mundo jurídico, ou seja, o Supremo, foi lá e reconheceu que o gol havia sido feito de modo vergonhoso. Não foi com uma mão, foi com as duas mãos, ou seja, um gol absolutamente nulo, abjeto, contrário a todos os regramentos constitucionais e legais que regulam a atividade jurídica. Então, em relação a isso, eu não me impressionei. Me impressiona apenas que tenha demorado tanto esse reconhecimento. Mas, de fato, veio o reconhecimento e é importante, por conseguinte, assentar com todas as letras aqueles difamadores, caluniadores, que hoje dizem assim: Lula é ladrão, estão cometendo um crime. Porque não paira nenhuma condenação, zero condenação contra o ex-presidente Lula. Então é um puro preconceito, mas não é uma frase amparada em nenhum fato, nenhum. E, portanto, essas pessoas são criminosas, porque o Lula não é ladrão e o Lula é inocente. Em relação à personalidade do Sérgio Moro, aí realmente, como você diz, eu me espantei. Me espantei por ele ter aceitado, de modo inusitado, ser ministro da Justiça de um governo que ele havia colaborado decisivamente para a sua vitória eleitoral, já é algo antiético. Houve o desfecho conhecido, em que ele saiu do governo criticando, atacando, falando verdades até sobre o Bolsonaro, sobre a sua farsesca adesão à causa do combate à corrupção, e agora disse tudo de novo e aparece no debate substituindo o falso padre. Então, hoje há uma indignação realmente generalizada no mundo jurídico, porque o Sérgio Moro mostrou realmente uma espécie de confissão. Ele confessou de modo cabal, indiscutível, irretratável e eterno a sua parcialidade na condução dos processos da dita Lava Jato. Ou seja, ele agiu em benefício próprio e não de modo isento, não de modo imparcial. E é por isso que nenhuma condenação contra o presidente Lula existe e nem existirá qualquer outra, porque apenas um juiz contaminado, como era o Sérgio Moro, poderia, sem provas, condenar uma pessoa inocente. Senador, para não perder mais tempo com ele, mas uma curiosidade absolutamente pessoal, me desculpe. Como será conviver com ele no Senado? Eu tenho, Juca, me perguntado muito sobre a forma correta de conviver com ele e com outras figuras exóticas.
Claro que temos que respeitar a vontade popular, mas conjugar sempre a capacidade de ter humildade, de dialogar, com a firmeza e a coragem de combater aqueles que são tão nocivos ao Brasil. Então, ter firmeza sem perder a ternura, eu diria que é por aí o caminho.